vamos iniciar aí para a gente iniciar a nossa aula. Então, a planta baixa que a gente está trabalhando aí, né, nas nossas aulas, é essa planta baixa aí bem simples, né, para a gente poder iniciar os nossos estudos aí de projeto de instalações elétricas, né. Então, nós fizemos nas últimas aulas, né, nós fizemos nas aulas antes do recesso, né, e aí eu dei uma revisão quando a gente retornou, como que a gente faz o cálculo de previsão de cargas, e aí a gente completou na aula passada esse quadro aí de previsão de cargas, né. Então, ele está todo preenchido aí, né, com a área e perímetro dos compartimentos, os pontos, né, de iluminação, os pontos de tomada de uso geral e os pontos de tomada de uso específico, tá? Então, isso daí foi tudo que a gente fez aí nas últimas aulas. E aí, a gente também fez a locação dos pontos de iluminação e tomada. Então, eu mostrei para vocês, né, como que ficaria aí esses pontos, tá? E aí, eu montei aqui, né, uma espécie de um layoutzinho, né, só para a gente ter uma ideia aí de como ficaria, né, essa locação dos pontos, e aqui tem um exemplo aí de como ficaria, né, a locação. Aqui são os pontos, né, de iluminação no teto. Nós temos aqui uma tomada de ar-condicionado na sala, uma tomada de ar-condicionado no quarto e o chuveiro, como tomadas de uso específico. E aí nós temos as tomadas aqui, ó. Aqui a gente tem uma tomada baixa com interruptor four-way, aqui a gente tem uma tomada média, aqui tem tomada média, tomada baixa, interruptor three-way, um interruptor simples. Então, foi feito aí esse projeto, né, para poder dar uma noção aí para vocês de como ficariam, né, esses pontos aí locados, né, dentro do projeto, tá? E aí, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui, bem rápida, do que é a potência elétrica, para a gente poder começar a nova fase aí dos nossos estudos, tá? Então, relembrando aí, né, o que é a potência elétrica, né? A gente já estudou que cada aparelho, né, eletrônico, ele tem uma determinada potência. Então, nós temos aí, né, aparelho de som, chuveiro, ferro de passar roupa, ventilador, né, vários aparelhos elétricos aí na nossa casa que tem a sua determinada potência. Então, a gente percebe que alguns aparelhos, eles necessitam, né, de uma energia maior, de uma potência maior para funcionar, e outros não. Por exemplo, se a gente for comparar, né, o fio, a espessura do fio do nosso ferro elétrico com a espessura do fio do nosso ventilador ou do nosso liquidificador, eles são diferentes, né? O nosso liquidificador, o nosso ventilador, tem uma espessura de fio mais fina e o ferro elétrico uma espessura de fio mais grossa. Isso daí fica nítido, né, que a potência para funcionamento do ferro elétrico é maior do que a potência de funcionamento aí do ventilador, do liquidificador, tá? Então, cada aparelho, ele trabalha aí com a sua potência, né, específica aí para funcionamento, tá? E isso vai depender aí do tanto de energia, né, que esse aparelho precisa para funcionar. Então, por exemplo, né, o ventilador, ele vai transformar a energia elétrica, né, em energia mecânica para poder funcionar ali as pás, né, para fazer, né, ventilar aí o ar para a gente. O liquidificador é a mesma coisa, né, ele vai transformar a energia elétrica em energia mecânica para fazer funcionar ali o mecanismo ali para girar as pás do liquidificador, né, as lâminas ali do ventilador. Já as lâmpadas, elas vão transformar a energia elétrica em energia luminosa. E aí a gente vai ver que essa energia, né, das lâmpadas, ela é bem menor, tá, para funcionar aí a lâmpada na nossa residência, tá? Então,
aparelho aí, né, ele vai necessitar de uma determinada energia para funcionar. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, comparar, né, um ventilador com um ar-condicionado, o ar-condicionado, ele precisa de uma potência muito maior para fazer funcionar o motor dele, o mecanismo dele, para poder refrigerar o ar da nossa casa. Já o ventilador, né, ele precisa de uma potência aí, de uma energia bem menor para esse mesmo funcionamento aí. Então, quando a gente vai, né, comprar os aparelhos, os nossos aparelhos, eles costumam vir com um selo, né, de consumo de energia, né? A geladeira vem com aquele selo, né, quando está vermelho, amarelo, verde e tal. E aqui a gente tem um breve resumo, assim, qual é o consumo aí dos aparelhos, né, e qual é a potência aí de funcionamento deles, tá? Então, o ar-condicionado aqui, ó, é o maior, e aqui um DVD é o menor que tem aí nesse exemplo que a gente está dando, tá? O ventilador, ele está aqui, ó, numa fase intermediária aqui, tá? Então, a gente tem aí esse exemplo aí dos aparelhos, tá? Então, aqui, né, são termos técnicos aí que a gente está falando, né? Potência é produto da tensão pela corrente, e ele é medido em volt-amperes. Então, quando a gente fez o nosso quadro lá de cálculo de potência, a gente fez o cálculo em volt-amperes, tá? Então, a unidade que a gente utilizou lá para esse cálculo foi volt-amperes, tá? Então, a gente calculou lá a potência, representada pela letra P, e a gente calculou ali em volt-amperes. Então, quando vocês forem ver essa tabela aqui, ó, essa tabela, ela tá toda em volt-amperes, tá? Tanto para iluminação quanto para as tomadas. Os únicos aparelhos que estão já em watts são as tomadas de uso específico, tá? São os aparelhos de uso específico que a gente já utiliza a potência do aparelho já do jeito que ela vem, e aí a gente vai entender o porquê disso, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma conversão aí, né, de potência da qual a gente usa e a qual a gente calcula, tá? Então, a potência que a gente calculou lá naquele quadro de previsão de cargas é a potência aparente, tá? Então, a potência aparente, ela é dividida em potência ativa e potência reativa. Então, a gente vai entender aí o que é cada uma delas, tá? A potência ativa é aquela que faz com que o aparelho funcione. A potência reativa é aquela potência que a gente precisa que ela esteja circulando ali na nossa corrente elétrica, mas a gente não usa ela efetivamente, tá? Então, ela é uma potência ali que a gente precisa dela para funcionar, mas a gente não usa ela efetivamente. A gente fez uma comparação aqui, ó, com um copo de cerveja, né? Em que a potência aparente é a potência total, é aquela potência que eu calculei lá no quadro, né, de previsão de cargas, e aí ela é dividida em potência reativa e potência ativa. Então, como que é o funcionamento aqui do copo de cerveja? A gente coloca essa espuma aqui na parte superior do copo de cerveja para fazer com que não haja uma perda muito rápida aqui de calor, né, para o meio ambiente aqui desse copo. Então, essa espuma aqui, ela faz com que a parte líquida, que é a parte que a gente consome, ela fique gelada por mais tempo. Então, a gente precisa dessa potência reativa, né, para manter a qualidade ali da nossa potência ativa, mas a gente não utiliza ela. A gente vai beber efetivamente ali o líquido, porque essa potência reativa, né, essa espuma aí, ela com o tempo ela vai se dissolvendo, né, por si própria, né, a partir do momento que vai havendo essa troca de calor aí,
esse líquido aqui de baixo, ele vai esquentando e ele vai dissolvendo aí essa espuma, né? Então, ela vai se dissipando aí, que é o que acontece com a energia, né? A partir do momento que a gente está utilizando o nosso aparelho elétrico, a potência reativa, ela está ali trabalhando, mas ela vai se dissipando com o tempo, tá? Então, ela vai sendo transformada, a gente precisa transformar ela em watts, e aí a gente vai entender como que a gente faz, né, essa transformação aí, tá? Então, a gente tem aqui, ó, como que a gente vai transformar a potência ativa em potência reativa. A potência utilizada pelas lâmpadas, ela não sofre muita alteração, porque você não tem essa diferença aí, como a gente tem nos aparelhos eletrônicos. Então, vamos imaginar aí que a gente tem que usar, né, um fio mais grosso para o ferro elétrico e um fio mais fino para um ventilador. Agora, nas lâmpadas, isso não acontece. Nas lâmpadas, você usa o mesmo tipo de fio para passar, né, essa iluminação, porque essa diferença aí entre a potência ativa e reativa, ela é muito pequena. Então, quando a gente vai fazer a transformação de volt-amperes para watts, para iluminação, essa proporção aí é de 1 para 1, tá? Então, ela não vai sofrer aí muita alteração entre a potência ativa e a potência reativa, tá? Então, é isso aqui, ó. Tá? E eu coloquei esse slide aí fora de lugar, gente. Porque eu queria dizer que os aparelhos elétricos, eles precisam ter essa transformação aí, tá? Então, como que a gente vai entender isso daí? A potência aparente é 100% da potência que os aparelhos, que a gente calcula lá para a corrente elétrica. A potência reativa, a potência que a gente não utiliza, né, espuma que vai embora, né, energia que vai embora, ela faz parte de 20% desse total. Agora, a parte que a gente utiliza efetivamente, ela faz parte de 80%. Então, com isso, quando a gente vai calcular, né, vai fazer a transformação de volt-amperes para watts, quando a gente está tratando aí de tomadas, a gente vai multiplicar por 0,8. O que é esse 0,8? A gente está usando aí 80% do cálculo total que a gente fez. Então, lá no quadro de previsão de cargas, a gente está fazendo o cálculo aí com uma ligeira sobra, né, com uma ligeira margem de segurança aí, tá? Porque a gente vai estar usando efetivamente só 80%. Mas a gente precisa dos outros 20% para funcionar. Eu não sei se está dando para vocês entenderem aí. Então, para facilitar, o que eu costumo dizer, né? A gente está calculando em volt-amperes, mas a gente tem que fazer uma transformação para watts. Como que a gente vai fazer essa transformação para watts? Quando a gente se trata de iluminação, a proporção é de 1 para 1. Quando a gente fala de tomada de uso geral, a proporção é de 1 para 0,8, tá? Então, a gente vai entender aí como é que isso funciona. Então, vamos calcular aí primeiro a carga de iluminação para esse nosso exercício aí, tá? Então, a carga de iluminação... Gente, tá todo mundo aí? Dá um oi aí de vez em quando, tá? Para eu saber que tá tudo bem com vocês, tá? Então, aqui, ó, a carga de iluminação para esse nosso exercício ficou como? Tá dando para vocês enxergarem legal? Lá, ó, na sala, a gente calculou, né? Obrigada, Daniel. Vai me dando um alô aí, gente, vai me ajudando. Lá para a sala, a gente calculou uma potência total de 400 volt-amperes. Para o quarto, uma potência total de 200 volt-amperes. Para o banheiro, 100 volt-amperes, para o hall, 100 volt-amperes, cozinha, 100 volt-amperes e área de serviço, 100 volt-amperes. Então, ficou desse jeito aqui o nosso cálculo, né? Então, quando a gente, né, fez todo o nosso cálculo aqui, esse daí é o resumo aí do que a gente encontrou para a potência de iluminação, tá? Aí... Deixa eu continuar aqui.
Para a potência de tomadas de uso geral, a gente calculou lá, 400 voltamperes para a sala, 300 voltamperes para o quarto, 600 voltamperes para o banheiro. Aí isso aqui entra tudo naquela regrinha, tá, gente? Por que é 600 para o banheiro? Porque as 3 primeiras tomadas, né, são de 600 para banheiro, cozinha, área de serviço. Aí no hall, 100 voltamperes, cozinha, 1.900. Área de serviço, 1.800, tá? Então, a gente vai entender o porquê disso daqui, tá? 1.900, porque foram 3 tomadas de 600 e uma tomada de 100, tá? Aí, esse daqui é o resumo aí do que a gente encontrou. Então, aqui, quando a gente faz o cálculo para iluminação, a gente mantém a proporção de 1 para 1. Quando a gente faz o cálculo de tomada de uso geral, a gente já multiplica por 0,8. Então, se lá na minha sala eu tinha 400 voltamperes, eu multiplico por 0,8 para transformar em 320 watts. Lá no quarto eu tinha 300 voltamperes, eu multipliquei por 0,8 e transformei em 240 watts. O que eu estou falando aqui, gente? Primeiro, eu falei de iluminação. Então, eu peguei a iluminação de cada cômodo. Como a proporção de iluminação é de 1 para 1, o que eu encontrei na tabela, eu repeti aqui. Agora, eu estou falando de tomada de uso geral. Então, eu peguei aqui o cálculo de todos os cômodos e multipliquei por 0,8 cada um deles. Por quê? Porque para iluminação, o meu fator de conversão de voltamperes para watts é 1 para 1. Para tomada de uso geral, o meu fator de conversão de voltamperes para watts é 0,8. Por quê? Porque eu uso 80% dessa energia total aqui, dessa potência total que eu calculei. Então, eu estou calculando aqui a parte líquida da minha cerveja, tá? Porque a espuma da minha cerveja vai se dissipar, tá? Então, eu calculei aqui e coloquei aqui todos os valores. E aí, a gente vai entender aqui, eu tentei fazer, né, o mais explicadinho possível, tá? Para vocês entenderem. Eu já falei isso daqui também em sala de aula, né? Vamos repetir aqui. Quando eu estou trabalhando com uma tensão de 127 volts, que são aí todas as tomadas, né, da minha residência, eu estou trabalhando com um circuito de, no máximo, 1.200 watts, tá? Quando eu estou trabalhando numa tensão de 220 volts, eu posso chegar até 2.200 watts. Então, vamos com calma aí para a gente ir entendendo isso daí direitinho, como que a gente vai montar lá o nosso quadro, tá? Então, eu tenho essa informação aqui, né? Quando eu for distribuir o meu circuito, então, o que eu estou falando aqui com essa informação? Quando eu abro aquela minha caixinha lá do circuito e tem aqueles vários disjuntores lá, cada disjuntor daquele lá, ele tem, né, uma carga máxima de 1.200 watts de potência, tá? Se for uma tomada de chuveiro ou de ar-condicionado, a potência é maior, porque a gente viu que os aparelhos de uso específico, eles trabalham em 220. Então, 220, a potência é 2.200. Mas aí você pode me perguntar assim, professora, mas o meu chuveiro, ele tem 3.600 watts. Se eu tenho um circuito só para o meu chuveiro, e o meu chuveiro tem 3.600, e o máximo que você está falando aí é 2.200, como que não queima? É porque, gente, chuveiro, ar-condicionado e esses outros aparelhos que trabalham com 220, né, com uma tensão, né, de 220, eles trabalham com sistema bifásico ou trifásico. A nossa tensão de 127 volts é um sistema monofásico. Então, quando a gente vai fazer, né, um projeto de instalação de uma residência, e aí o meu cliente vai e pede, eu quero ar-condicionado, né, eu quero chuveiro, eu quero isso e aquilo. A primeira pergunta que você tem que fazer, junto à EDP, junto à concessionária, é
se a residência do seu cliente ela está ligada no sistema bifásico ou trifásico. Porque se ela não estiver ligada e você for colocar um ar-condicionado lá, você vai ter que colocar um conversor, tá? Para ele transformar ali, né? Como o ar-condicionado ele exige o sistema bifásico ou trifásico, e você está ligado no monofásico, você tem que converter essa energia aí, tá? Para poder suportar e não queimar o seu sistema, tá? E aí, quando você está ligando, né, o seu ar-condicionado lá, que tem 3.600, num sistema bifásico ou trifásico, ele vai pegar, né, esses 3.600 e vai dividir aí por 2 ou por 3, e cada quantidade dessa aí vai para uma fase. Então, com certeza, vai ficar com menos de 2.200 watts aí em cada uma dessas fases, e por isso que não queima, tá? O seu aparelho, não dá um curto-circuito aí na sua instalação, tá? Então, é essa diferença aí de funcionamento. Então, eu peguei aqui, em cada cômodo, eu fui calculando quantos watts de potência eu necessito, tá? Para cada cômodo, né? Para ver se eu vou poder colocar, né, um circuito em cada cômodo. Então, eu calculei aqui, ó, na sala, eu tenho 400 volt-amperes de iluminação, que são 400 watts. De tomadas, eu tenho 400, que dá 400 volt-amperes, que dá 320 watts, no total de 720. Aí, para o quarto, né, eu tenho a iluminação de 200 volt-amperes, que são 200 watts. Eu tenho 300 volt-amperes de tomadas de uso geral, que dá 240 watts. Aí, tenho 440 ali de total. E fui fazendo isso para cada cômodo, né? Então, cada cômodo ali, eu fui fazendo esse cálculo aí, passo a passo, tá? Aí, quando eu chego aqui, ó, na cozinha, por exemplo, se eu for fazer esse cálculo aí, eu tenho lá a iluminação, né, de 100 volt-amperes, que são 100 watts, só que eu tenho lá 1.900 volt-amperes de tomadas. Por que que eu tenho isso? Porque eu tenho 3 tomadas aqui de 600 e uma tomada de 100. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu somo isso tudo aqui, dá 1.520. Então, eu já passei de 1.200. Isso quer dizer que para minha cozinha, com certeza, eu não vou ter um circuito só. O que que isso significa? Que algumas tomadas da minha cozinha, quando eu abrir o meu quadro de disjuntor lá, vamos supor que eu numerei os meus disjuntores. Então, o meu disjuntor 1 lá, se ele fizer parte da cozinha, na hora que eu desligar ele vai desligar algumas tomadas. E aí eu tenho, por exemplo, um disjuntor com o número 2 lá, que faz parte da cozinha também, que vai desligar outras tomadas. Então, vamos supor lá que eu tenho 5 tomadas na cozinha, e mais a iluminação. Então, eu tenho lá 3 tomadas ligadas num circuito, e 2 tomadas e a iluminação em outro circuito. Então, se eu for fazer uma manutenção na minha cozinha, eu tenho que descobrir qual é o circuito que está ligado ali para poder fazer essa manutenção, porque com certeza não vai ser um circuito só, porque excedeu os 1.200 permitidos. Da mesma maneira, a área de serviço, tá? A área de serviço, eu tenho a iluminação de 100, e eu tenho 3 tomadas lá de 600, que dá 1.800 volt-amperes, e 1.440 watts. Então, se eu somar tudo ali, já vai extrapolar, né, o meu limite. Então, a minha área de serviço é a mesma coisa, ela vai estar ligada em 2 circuitos, porque um circuito só eu não vou conseguir suportar, né, essa área de serviço, tá? Então, eu vou entender aí como que eu vou fazer. Aí, gente, eu vou e divido os cálculos aí da minha residência. Então, nessa hora, eu vou precisar da participação de vocês aí, para que vocês me digam se vocês estão entendendo, tá, como que eu fiz essa divisão, se vocês estão entendendo como que foi feito esse cálculo aí. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho a planta baixa lá da minha residência, que é essa aqui,
E eu tenho aqui o posicionamento dos cômodos. Então, como eu sei, por exemplo, que a cozinha ela não vai suportar ficar num circuito só, eu tenho que procurar os cômodos próximos para poder dividir isso. Como que eu faço isso, por exemplo? Se eu quiser pegar 2 tomadas aqui da cozinha e colocar no mesmo circuito, por exemplo, que a tomada do hall, eu posso fazer isso, porque aí quando eu for desligar o meu disjuntor, eu sei que essas tomadas que estão localizadas aqui na cozinha, e mais essa tomada do hall que está aqui próxima, elas vão desligar juntas. Então, eu costumo dizer que isso é uma espécie de quebra-cabeça. Você vai juntando ali, por isso que é importante nesse momento, você ter já o posicionamento das suas tomadas, e aí você ir fazendo o quadro de distribuição de circuitos junto com essa planta baixa. Porque você não vai pegar, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer essa divisão de circuitos aí, e aí eu vou pegar aqui as tomadas do meu quarto, por exemplo, e aí as tomadas do meu quarto, ela deu, né, uma carga baixa, né, deu, por exemplo, lá 500 watts. Poxa, aí eu já tenho, né, eu posso chegar até 1.200, eu posso dividir com algum outro cômodo. Só que eu vou dividir com qual cômodo? Ou eu vou dividir aqui com a cozinha, ou com o hall, ou com o banheiro, ou com a sala. Eu não vou dividir, por exemplo, com uma tomada lá da área de serviço. Porque não faz sentido eu pegar uma fiação, por exemplo, aqui do meu quarto e ir lá na área de serviço para ficar no mesmo circuito. Eu vou distribuir aqui com os cômodos próximos, tá? Então, eu tenho que pensar nisso daí. Então, quando eu vou fazer essa distribuição aqui, eu fiz até coloridinho aqui para a gente tentar entender melhor, tá? Então, eu peguei aqui, ó, no circuito 1, eu coloquei a sala. O que eu somei aqui no circuito 1 da sala? Eu somei a carga de iluminação, que deu 400, com a carga de tomadas de uso geral, que foi esse cálculo aqui, ó. Deixa eu procurar aqui onde que tá. Esse aqui, ó. Tá? Eu peguei a minha carga de iluminação com a minha carga de uso geral, que deu 720, e coloquei aqui, ó. Tá? Então, o máximo aqui, né, da minha sala deu 720. E aí é nessa hora que eu vejo isso. Eu falo assim, poxa, 720 é muito pouco. Então, eu posso chegar até 1.200, eu posso colocar mais carga aí, né, nesse meu circuito, né, nesse meu circuito 1. Aí eu vou procurar um cômodo que é próximo. Então, eu vou lá na minha planta baixa e vejo lá qual cômodo que é próximo, né, eu estou trabalhando aqui com a minha sala, né, qual cômodo que é próximo, eu tenho hall aqui que é próximo. Então, eu tenho iluminação e tomada aqui, ó, que eu posso distribuir aqui, ó, todo mundo próximo. Então, eu juntei aqui, ó, com o meu hall. Então, eu coloquei aqui, ó, em amarelo, faz parte do circuito 1, a sala e o hall, né? Que aí a iluminação do hall é 100, a carga de tomada é 80, porque eu tenho uma tomada lá de 100, né, volt-amperes, que se transformou em 80 watts, e aí eu tenho 180, e aí eu vou somar esses 720 com esses 180. Calma que depois vocês vão ver isso tudo junto aí, que vai ficar melhor. Aí eu continuo, eu vou lá no meu quarto, ó, eu somo a carga de iluminação do quarto com a minha carga de tomadas de uso geral do quarto. E aí eu tenho um total parcial aqui do quarto de 440, que é aquele cálculo que eu fiz. E aí eu vou lá e pego qual é o cômodo que é próximo lá para eu poder fazer a minha distribuição, porque deu uma carga baixa, né? Então eu posso juntar com outro. Então eu posso juntar aqui o meu quarto com o meu banheiro, porque aí fica próximo e aí eu não vou ter problemas, né? Então, eu venho aqui, ó,
Somei, né, a carga do meu quarto, ó, a carga de iluminação do quarto, com a carga de tomadas do quarto, deu 440. Juntei com o banheiro, a carga de iluminação do banheiro, com a carga de tomada do banheiro, deu 580, o meu circuito deu 1020. Eu posso chegar até 1200, então tá tranquilo, fechei aí, né, mais um circuito. Então, quarto e banheiro é circuito 2. Aí eu fui para a cozinha. Aí eu percebo que lá na cozinha eu tenho 3 tomadas de 600, uma tomada de 100 e mais a iluminação. Então, como que eu vou fazer isso? Né? Eu pego lá, ó, a iluminação da cozinha, eu peguei 2 tomadas de 600 da cozinha, que se transformaram em 480, e mais a tomada de 100 da cozinha, que se transformou em 80. Somei isso tudo, deu 1140. Só que lá na minha cozinha, eu não tenho só 2 tomadas de 600 e uma de 100, eu tenho mais uma de 600. Eu joguei em outro circuito aqui, ó, que é o circuito que vai formar junto com a área de serviço. Qual é esse circuito aí? A iluminação da cozinha já está no circuito 3. Eu não vou repetir aqui. Eu vou pegar a terceira tomada de 600 da cozinha, vou pegar a iluminação da área de serviço e uma tomada de 600 da área de serviço. Aí, quando eu somo, deu 1060 aí de total aí em watts do meu circuito, tá? E aí, para a área de serviço, como eu tenho 3 tomadas de 600 na área de serviço, eu pego as outras 2, não coloco iluminação, porque ela já está aqui, e somo, deu 960. Então, gente, com isso eu concluí aqui o meu quadro. Então, eu só vou mostrar aqui para vocês, para mostrar o final, que eu vou explicar melhor. E aí, por fim, eu tenho as minhas, como que eu vou, né, ver as minhas tomadas de uso específico. O que são as tomadas de uso específico? São aquelas tomadas que eu estou utilizando para aparelhos específicos. Então, eu não vou fazer cálculo com elas, porque elas já vêm em watts e eu vou colocar elas próximo aos aparelhos, né, que eu vou utilizar. Então, eu coloco aqui, né, eu tenho aqui os aparelhos, né, de ar-condicionado, da sala e do quarto, que são 3.600 watts de potência cada um, e o banheiro aqui, que tem o chuveiro, que é 5.400. Então, eu simplesmente, o que eu vou fazer? Esses aparelhos aqui, ó, eu coloquei eles separados, em circuitos separados aqui, ó. O ar-condicionado da sala, do quarto e do chuveiro, eles estão trabalhando em 220, e aí eu simplesmente repito a potência deles aqui, tá? Eu não tenho que fazer cálculo, eu não tenho que fazer nada. Como que eu vou fazer o preenchimento, né, da minha tabela de divisão de circuitos? Eu peguei aqui, ó, no circuito 1, eu tenho a sala e o hall, que está ligado em 127 volts. Então, eu tenho aqui, ó, a carga de iluminação da sala é 400, a carga de iluminação do hall é 100, a carga de tomadas de uso geral da sala é 320, do hall é 80. Eu somo esses 4 valores aqui, deu 900. Aí eu vou para o circuito 2, lá no quarto e no banheiro. Então, a carga de iluminação do quarto é 200, a carga de iluminação do banheiro é 100, a carga de tomadas de uso geral do quarto é 240, o do banheiro é 480, deu 1020, tá? A da cozinha, o que eu fiz aqui? Eu peguei a carga de iluminação da cozinha, com 2 tomadas de 600 da cozinha e mais uma tomada de 100 da cozinha. Deu 1140. O circuito 4 é a terceira tomada de 600 da cozinha, mais a tomada de 600 da área de serviço. Deu 960. O circuito 5, eu peguei lá a carga de iluminação da área de serviço, mais
as duas tomadas de 600 da área de serviço, porque a área de serviço, né, são 3 tomadas aqui de 600, deu 1.060. E as tomadas de uso específico aqui da sala. Gente, eu fiquei pensando em várias maneiras de expor isso para vocês. Então, assim, é um jogo de quebra-cabeça, tá? A gente vai fazendo a soma, e aí não tem, assim, uma receita de bolo, né? A gente vai fazendo e vai vendo quais são os cômodos, né, que estão próximos, quais são as tomadas próximas, para a gente poder ajustar aí o nosso projeto, tá? Então, é claro, vamos aqui à nossa planta baixa. Quando eu for fazer a minha distribuição, eu vou fazer o quê? Eu coloquei aqui, por exemplo, as 3 tomadas do lado de lá. Eu vou analisar a possibilidade de eu pegar uma dessas tomadas aqui e colocar para o lado de cá. Por quê? Porque aí, como eu vou ligar, né, a essa tomada de 600 da cozinha com uma tomada de 600 da área de serviço, o ideal é que elas fiquem próximas. Então, um circuito está aqui, ó, com as tomadas da área de serviço, e o outro circuito é o quê? É a iluminação e as outras 2 tomadas da área de serviço. Então, eu vou fazendo essa jogada aí, às vezes eu vou mudando, né, algum ponto de tomada, de lugar e tal, coloco um pouco mais próximo, um pouco mais distante, para eu poder ir fazendo essa jogada aí, para ficar melhor para mim. Aqui, por exemplo, ó, eu liguei todo o circuito do quarto com o banheiro. Então, o que eu fiz? Ó, eu tenho essa tomada aqui, eu já ligo com essa, venho pelo teto para poder alcançar essas 2 aqui. E isso é o que a gente vai fazer depois, né? Que é a ligação aí dos conduítes, né? Dentro desse sistema. Então, assim, eu preciso, nesse momento, da participação de vocês na aula. Porque, até se vocês quiserem ligar, né, o áudio e tal, porque eu preciso saber se essa parte aqui, desse cálculo, dessa distribuição, ficou bem entendida. Se vocês querem que eu repita, se de repente vocês querem que eu pegue o quadro, eu estou com um quadro branco aqui, se vocês quiserem que eu ligue aqui a câmera, né, eu já iniciei a aula com a câmera ligada, se vocês querem que eu ligue a câmera para poder mostrar alguma coisa para vocês aqui, ao vivo, né, fazer alguma demonstração de cálculo para vocês, porque eu preciso que essa parte aqui fique bem entendida. De como saiu isso, né, de como foi feito isso aqui. Então, eu vou pedir nesse momento a participação de vocês, tá? Para a gente trabalhar essa parte aí. Eu deixei, né, assim, tentei fazer o mais, como eu posso dizer, o mais passo a passo possível, só que, tipo assim, quando você está dando uma aula no quadro, é bem diferente, né, de uma aula aqui, que você só está mostrando, né? Então, se vocês quiserem, eu abro meu vídeo aqui e faço, né, alguma parte do cálculo aí que não tenha ficado bem claro no quadro para vocês. Então, por favor, vocês participem, me digam aí se vocês entenderam, qual foi a percepção de vocês aí desse exercício, se vocês querem que eu volte, né, em algum cálculo, se vocês querem que eu repita alguma coisa. Então, por favor, aí vocês se manifestem. Qual parte que você não entendeu, Gabriel? Foi a parte desse cálculo aqui que está nas tomadas específicas, tá bom? Então, pode ser aqui ou você prefere que eu demonstre aqui no quadro? Pode ser aqui no exercício ou eu demonstro no quadro. Tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou voltar um pouquinho aqui para explicar para vocês. Então, ficou entendido essa parte aqui de transformar em
aqui, ó, essa parte aqui, né, de transformar as tomadas, né, de volt amperes para watts. Então, eu faço todo esse cálculo aí para as tomadas de uso geral. Agora, as tomadas de uso específico, vamos lá na planta baixa para a gente ver o que a gente tem de tomada de uso específico, né, no nosso projeto. Aqui no nosso projeto, nós temos aqui, ó, uma tomada de ar-condicionado que eu fui lá, né, no fabricante, né, e aí vocês lembram que eu falei assim, quando a gente for fazer o cálculo das tomadas de uso específico, a gente vai ver com o nosso cliente qual é a potência do aparelho dele. Agora, algumas vezes, o cliente ele ainda não tem esse aparelho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou lá, né, na tabela de fabricantes e tal, e vou ver qual é a média que tem aí de potência, né, de aparelhos de ar-condicionado. E aí, como o meu cliente não tem ainda esse aparelho, eu vou colocar uma potência maior, porque se ele comprar um aparelho de uma potência menor, eu estou resguardada. Se ele comprar de uma potência maior, eu já me resguardei aí, eu já coloquei a potência maior. Então, eu vou pegar lá, ó, aí eu coloquei o quê? Para o ar-condicionado da sala, 3.600, né, volt amperes aqui, porque ele vai ser convertido em watts. Para o ar-condicionado aqui do quarto, 3.600 também, né, que vai ser volt amperes, vai ser convertido em watts. E para o chuveiro, 5.400. Então, são 3 tomadas de uso específico que eu tenho no meu projeto, que é o chuveiro, o ar-condicionado do quarto e o ar-condicionado da sala. Como essas tomadas são de uso específico, eu não faço nenhum tipo de cálculo para elas, porque eu já sei qual é o local específico que elas vão ficar e qual é a potência específica que elas têm, que é a potência do aparelho. Eu não tenho que fazer nenhum tipo de cálculo. Então, eu simplesmente pego os aparelhos que eu quis utilizar no meu projeto e coloco aqui, ó. Então, eu quis colocar um ar-condicionado na sala, um ar-condicionado no quarto, ó, eu coloquei aqui na sala um ar-condicionado, coloquei no quarto mais um ar-condicionado, e no meu banheiro eu tenho chuveiro. E esses aparelhos aí, eles são ligados em 220, né, volts, numa tensão de 220 volts, e eles têm essa potência aqui de utilização. Da onde eu tirei essa potência? Das tabelas que a gente encontra aí de fabricantes. Você vai procurar nessas tabelas na internet, você vai se informar e vai achar essas potências aí de utilização dos aparelhos. Então, você não tem que fazer cálculo nenhum, você pegou e colocou isso aí. Então, quando eu vou colocar aqui, ó, no meu quadro de divisão de circuitos, vocês percebam que aqui, nesse demonstrativo de cálculo aqui que eu fiz para vocês, eu não coloquei aqui nada de uso específico. Tudo que está aqui, ó, é carga de iluminação e carga de tomada de uso geral. Não tem nada aqui, nenhuma coluna aqui me dizendo do uso específico. O cálculo que eu fiz foi só para uso geral e iluminação. Então, quando eu venho aqui, ó, nesse quadro, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei essa informação aqui, ó, do ar-condicionado da sala, do ar-condicionado do quarto e do chuveiro do banheiro, com a sua potência respectiva, e transferi aqui para a tabela. Então, eu tenho aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, nessa coluna aqui, eu tenho o ar-condicionado da sala, que está ligado em 220 volts, né, uma tensão de 220 volts, então ele vai ser ou bifásico ou trifásico, e ele tem uma potência, ó, uma tomada de uso específico em watts de 3.600, e total de 3.600. O que acontece aqui agora? Eu vou pegar esse 3.600 aí, e eu vou dividir, por exemplo, ele por 2. Então, vamos pegar aqui, ó, 3.600 e vou dividir por 2. Vai dar 1.800. Então, eu não consigo trabalhar num sistema bifásico com esse ar-condicionado. Eu vou pegar lá esses 3.600 e vou dividir
por 3. Então, eu vou trabalhar num sistema trifásico aí com esse ar-condicionado. Da mesma maneira, vai ser o chuveiro, tá? O chuveiro, eu preciso trabalhar com ele num sistema trifásico. E aí, esses aparelhos, eles são aterrados, né? E trabalham no sistema trifásico. Então, eu não faço cálculo nenhum para eles, tá? Eu peguei informação aqui, joguei para cá, e eles ficam em circuitos separados, tá? Eu não sei se era essa a sua dúvida, se eu consegui responder aí a sua dúvida. Então, você me fala aí se era isso que você me perguntou. Tá. Então, gente, como eu estava falando, né? Eu não sei se ficou bem explicado, tá? Se eu volto com vocês nesse exercício para fazer ele, ou se de repente eu já jogo para vocês o próximo exercício para vocês tentarem fazer, porque de repente vocês estão olhando aqui eu falando, e aí vocês estão muito quietinhos aí, né? Que vocês só ficam ouvindo e tal, e eu aqui falando, e aí de repente na hora de colocar a mão na massa, que vocês vão ver qual é a dificuldade. Então, assim, quais são as recomendações nessas situações aí? Então, vocês percebam aqui que os meus circuitos... Então, vamos deixar esses circuitos aqui de uso específico separado, porque é assim que eles funcionam. Quando você abre o seu quadro de disjuntor lá, você tem um disjuntor lá que vai estar escrito ar-condicionado da sala. Você tem um outro disjuntor lá que vai estar escrito ar-condicionado no quarto. E você tem um outro disjuntor lá que está escrito chuveiro. Então, às vezes, né, tipo assim, o sonho, né, do eletricista é ter esse quadro de disjuntor organizado dessa maneira, né, numerado. Então, poucas vezes a gente vê isso. Eu já vi de várias maneiras, tá? Eu já vi, tipo assim, colocar uma etiquetinha do lado do circuito, né, com o nome dos cômodos que ele atende. Eu já vi o circuito numerado lá, 1, 2, 3, 4, 5, e aí na portinha, né, do lado de dentro desse quadro de disjuntor, número 1, ar-condicionado, número 2, cozinha, número 3, banheiro. Então, eu já vi dessa maneira, e também já vi sem numeração, sem especificação nenhuma, porque aí vamos supor, deu um problema lá na tomada do banheiro. Qual é o disjuntor? Não sei. Abre lá o quadro e vai desligando um por um e testando para ver qual é o circuito que está ligado, tá? Então, o ideal é que você tenha lá tudo numerado. Então, vocês percebam aqui que esses circuitos aqui do 1 ao 5, que foi os circuitos que a gente calculou aqui agora, eu procurei, o menor que tem aqui, é 900. Por quê? A gente procura equilibrar os circuitos para não colocar muita carga em um e pouca carga em outro. Então, quando eu vou acompanhar os alunos fazendo os exercícios, aí os alunos ficam brigando comigo. Porque eu falo bem assim, professora, mas está errado, né, e tal. Não é que está errado, tá, gente? Mas vamos entender aí o que eu vou falar agora. Tem aluno que, por exemplo, coloca um circuito com 520 watts de potência aqui no total, e coloca o outro circuito com 1.200 certinho, né? Porque aí pega lá várias tomadas de 100, mais iluminação e tal, e coloca lá com 1.200 certinho. Aí eu vou e pergunto, você tem um circuito lá com 520, que é menos da metade, né, do que o circuito suporta, e o outro circuito lá com 1.200, que você já está no limite de carga. Então, isso não é interessante, você precisa fazer um equilíbrio desses circuitos. Por isso que eu falo que é um jogo lá de quebra-cabeça. Você vai olhando tanto as tomadas que estão próximas, né, nos cômodos da casa, quanto esse equilíbrio. Então, por exemplo, aqui, se eu conseguisse colocar, né, todas as tomadas da área de serviço num circuito só, e aí desce, né, 400 e pouco, né, se eu tivesse só uma tomada na área de serviço, aí eu coloquei lá a iluminação da área de serviço e uma tomada de 600, então deu lá 580
de potência lá na minha área de serviço. E aí eu falo bem assim, não, eu quero deixar lá a minha área de serviço com essa potência aí, eu não quero mexer nisso não, vou deixar aí com 580. E aí do lado da área de serviço tem a cozinha, e aí a sua cozinha está lá com 1.200. Aí você vai e você tem que ponderar isso. Poxa, né? É viável isso? Você ficar com a cozinha, né, com uma carga mais alta e a área de serviço que é ali do lado com a potência tão baixa, né? Aí tem aluno que fala, professora, mas eu quero dividir em cômodos. Eu quero que os quartos fiquem no circuito, que os banheiros fiquem em outro, que a área de serviço em outro, a cozinha em outro, eu quero separar tudo. Sim, vamos separar tudo. Mas, por exemplo, se você colocar um quarto só no circuito, vamos supor aí que você tenha 4 tomadas nesse quarto. Cada tomada em watts é 80 watts. Então, você vai ter 320 watts aí. Mais a iluminação vai ser 420 watts. Então, tipo assim, é uma potência muito baixa para você ter um circuito só para ela, entendeu? Para você ter um disjuntor só para ela, para você ter um conduíte chegando nela, para ter a fiação só nela. Então, assim, o interessante, de repente, se você tiver 2 quartos, né, com essa mesma carga parecida, que você jogue os 2 quartos num circuito só. Eu não sei se vocês estão, assim, entendendo a que ponto eu quero chegar, né? Então, da gente fazer esse equilíbrio aí, né, da carga total de potência dos circuitos, tá? Então, vocês vejam aí que não tem nenhum menor do que 900, né? Eu não tenho um, por exemplo, aqui de 500 e pouco, e o outro de 1.100 e tanto, né? Então, tá tudo mais ou menos aí, ó, equilibrado, tá? Então, a gente vai fazendo... É tipo assim, um jogo de vai e vem, né? Você vai lá na planta baixa, você vem na sua tabela, você vai fazendo os cálculos. Eu posso jogar essa tomada aqui. E aí eu costumo, gente, fazer exatamente desse jeito aqui, tá? Para eu ter a minha noção, porque quando eu bato o olho aqui, eu sei que eu tenho 2 tomadas de 600 e uma de 100 da cozinha no circuito, e a outra tomada de 600 da cozinha está lá no circuito da área de serviço. Então, quando eu bato o olho aqui, eu já tenho essa visão e eu já consigo imaginar como que isso está funcionando lá na minha planta baixa, né? Eu já consigo imaginar lá como que eu vou fazer, né, essas tomadas, né, se aproximarem uma da outra lá na minha planta baixa, tá? Então, vamos lá, gente. Além do Gabriel aí, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma observação? Ficou bem entendido esse exercício? Eu postando lá no AVA o próximo exercício, vocês acham que vocês conseguem, então? Esse quadro aqui, eu já enchi o saco de vocês, até não querer mais, né? Já falei, assim, umas 200 vezes já, sobre iluminação, sobre tomada de uso geral, né? Porque os primeiros 6 metros quadrados, nananana, e tal, dividir por 5, dividir por 3,5. Então, isso daqui já falamos várias vezes, né? Agora, esse daqui é que me preocupa, que é novidade, e é onde os alunos, assim, têm muita dúvida, né? Nesse quebra-cabeça aí, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes o aluno vem e briga comigo, professora, mas você está me pedindo, né, para mudar e tal, mas eu quero dividir, né, eu quero deixar os quartos no circuito, eu quero deixar a sala em outro circuito, e aí acaba ficando assim, com 3 circuitos de 500 e pouco e um circuito de 1.100 e pouco. Aí eu falo, poxa, mas você não pode, né, equilibrar e tal. E aí tem aluno também que faz, assim, umas coisas, como eu posso dizer, fica picando muito também. Por exemplo, assim, eu vou pegar uma tomada da área de serviço, colocar junto com o banheiro, a outra tomada da área de serviço eu vou colocar junto com a cozinha, e a outra tomada da área de serviço eu vou colocar junto com a sala.
Aí, tipo assim, né, cada tomada da área de serviço ficou num circuito diferente. Aí, na hora que você for fazer uma manutenção, né, nessa residência, na hora que você for fazer algum ajuste e tal, você fica doido, né, porque num cômodo só, tão pequeno como a área de serviço, cada tomada está num circuito diferente, né, então a gente tomar cuidado com isso também, né, não deu para você distribuir, não deu, paciência, mas vamos tentar. Agora, fazer essa divisão, assim, tão picada também, não vale a pena. Às vezes, assim, vai fazendo um monte de continha, eu consegui juntar o quarto com a sala, mas aí teve uma tomada da sala que não deu. Então eu vou passar essa tomada da sala e vou colocar lá na cozinha. Aí também é meio inviável, né, gente? Você colocar todas as tomadas de um cômodo num circuito e uma tomadinha só no outro, a não ser que sejam essas tomadas, né, de 600 aqui, né, igual da cozinha aqui, né, que ficou no circuito próximo, tá? Então, assim, tomar cuidado, né, de como vocês vão fazer essa distribuição. Tá, assim, claro, tá nítido, né, vocês estão conseguindo entender qual é o meu recado aqui? Então, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem ligar o áudio, se vocês quiserem falar alguma coisa no chat, porque eu preciso que essa parte fique bem explicada. Eu tentei fazer o passo a passo aí, mas talvez, se vocês quiserem que eu grave um vídeo, alguma coisa, explicando, né, alguma situação, então eu estou aberta aí, né, a observações e sugestões de vocês. Vamos aproveitar esses últimos minutos aí da aula para a gente conversar, para ter a participação de vocês, tá? A gente precisa interagir um pouquinho, porque essa questão também de só eu vir aqui abrir, colocar um monte de slide, ficar falando com vocês, ou então gravar a aula e jogar aqui para vocês, não é produtivo também, tá? A gente precisa falar um pouco, conversar um pouco, interagir um pouco. Então, colabora aí, gente. Parece ser cara de vocês aí. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente... Exatamente isso, Paula. Por isso que eu vou postar agora, né, o exercício para vocês, que aí é como eu falei, né, eu quero que se vocês puderem, vocês tentem ir fazendo, né, o exercício, que eu vou postar para vocês. Eu vou fazer esse mesmo exercício, a parte hidráulica, tá? E vocês vão fazer a parte elétrica. E aí, no final, a gente vai juntar os dois trabalhos aí, tá? Eu vou juntar, eu vou pegar Ai, gente, tá dando um ecozinho? Eu vou pegar o exercício que eu vou passar para vocês, que é aquele exercício que eu estou trabalhando com vocês lá na aula de hidráulica, e aí é o mesmo exercício que vocês vão fazer aí no elétrico, tá? Então, no final, a gente vai juntar os dois, vai juntar o meu projeto hidráulico com o projeto elétrico de vocês no mesmo projeto, para a gente ver como é que fica isso. E aí é a minha intenção fazer isso com a residência de vocês, né? Vocês vão fazer o projeto elétrico e o projeto hidráulico, e no final vocês vão juntar e vão ter tudo aí no projeto de vocês, tá? Então, é essa a intenção aí, a gente chegar nessa conclusão aí, né, do trabalho de vocês. Tá? Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida para fazer? Deixa eu ver aqui no chat.
dá um ecozinho, deixa eu ver aqui. Então, gente, era esse o objetivo da aula de hoje. Então, assim, se vocês começarem a fazer os exercícios, esse material já está todo lá no AVA. Se vocês quiserem dar uma olhada, né, e tal, tirar alguma dúvida comigo. Então, assim, tem alguns alunos que a semana passada e hoje têm interagido comigo, tá, gente, no WhatsApp. Então, tipo assim, até a brincadeira que eu fiz com vocês, né, logo no início do semestre, né, eu não me importo, né, de passar o meu WhatsApp, vocês podem ficar à vontade, tá, para se comunicar comigo. Teve uma pessoa que me mandou um WhatsApp ontem à noite, e aí eu vi, né, até e tal, mas, tipo assim, eu me reservei, né, o direito de deixar para responder hoje, mas aí hoje de manhã eu tive uma aula de manhã, quando eu encerrei a minha aula, eu fui e respondi, né, o colega. Então, tipo assim, eu não me importo, tá, que vocês mandem mensagem de noite, que mandem mensagem no fim de semana, mas aí vocês, né, tipo assim, eu vou pedir para vocês que entendam também, né, o meu lado aí. Então, eu vi, né, o que tinha mandado, eu, tipo assim, até coloquei no modo visualizar, porque eu tenho toque, né, eu não consigo ficar vendo, né, aquele íconezinho lá de que tem, né, uma mensagem, então, às vezes, eu só abro e não leio, só para sair, né, aquele negócio do meu telefone, tá? Então, eu vi que a pessoa mandou um recado ontem, e aí eu só abri só para sair o íconezinho, mas aí hoje de manhã eu tinha ciência, né, de que eu tinha que responder a pessoa, quando eu encerrei a aula, eu fui e respondi. Então, tipo assim, a gente vai se comunicando aí, que eu acho que está dando certo, né, como eu falei, semana passada e essa semana, e hoje, né, eu tenho me comunicado com algumas pessoas aí pelo WhatsApp e tem dado certo. Então, eu espero que vocês continuem aí fazendo isso, tá? Deixa eu vou interromper aqui a gravação.